Olá, eu sou Cristiano Barbarosia, estamos na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa para dar uma aula teórica prática do Cálculo 2 do dia 3 de março de 2020. Esta é uma repetição da aula, é uma gravação posterior. Vamos começar por ver este exemplo que foi referido na aula teórica. Temos, portanto, um problema de valor inicial. Um problema de valor inicial tem dois pisos. É uma casa com dois pisos. No piso de cima, temos a equação diferencial sozinha, em si. E no piso de baixo, temos a condição inicial. Tudo junto chama-se problema de valor inicial. Para resolvermos, para encontrarmos a expressão da solução de um problema de valor inicial, o método que nós aplicamos tem duas etapas. Primeira etapa, resolvemos a equação diferencial sozinha. Ou seja, nesta primeira etapa, esquecemos temporariamente a condição inicial. Ignoramos a condição inicial. E vamos obter, como resposta na primeira etapa, vamos obter uma família de soluções. Depois, na segunda etapa, nós vamos usar esta informação suplementar, esta informação adicional, que se chama condição inicial, para selecionar, dentro desta família grande, uma família infinita de soluções, uma específica, uma só, uma única, aquela que satisfaz esta condição. Selecionar uma solução particular ou específica. No fundo, o que é selecionar uma solução específica? No fundo, é encontrar um valor claro, específico, para a constante de primitivação C. E aí, já não vamos obter como resposta uma família de soluções, mas uma só solução. Obtemos uma solução única. Que, como já vimos, pode não ser global. Aliás, este exemplo mostra exatamente um caso em que a solução não é global. Muito bem, vamos a isso. Portanto, numa primeira etapa, eu esqueço a condição inicial, olho só para aqui, e olhando só para aqui, posso fazer isto. Reparem, aqui eu não tenho um nome para a variável independente. Posso inventar agora, posso escolher agora o nome. Estou a tentar separar as variáveis. E divido por o quadrado, ambos os lados desta igualdade. Mas tenho que ter o cuidado para não haver divisões por zero. Não faz sentido dividirmos por zero. E este cuidado, nós aqui, neste exercício, podemos ter esse cuidado de duas maneiras diferentes. Podemos fazer como já fizemos até agora,
que é questionar. E se por acaso, antes de dividir, eu questiono se por acaso u for igual a zero, o que é que se passa? Então a resposta é, se u igual a zero, eu olho para aqui e vejo que a solução nula, a função nula, peço desculpa, a função nula satisfaz esta igualdade, porque a derivada de zero é zero, e fica igual a zero ao quadrado, portanto é uma solução. E podemos dizer, guardamos a solução nula na algibeira. E depois resolvemos isto aqui. A partir daqui, depois de eu ter guardado esta solução na algibeira, eu procuro outras soluções, soluções que não se anulem. E então, para essas outras soluções, não tenho receio em dividir por u quadrado, porque essas outras soluções não se anulam. Depois, no fim, tenho que me lembrar para juntar esta solução. Isto é o que nós temos feito até agora. E podemos fazer aqui. Mas há outra escolha, há outra maneira de contornarmos a armadilha da divisão por zero. Aqui, o que eu posso fazer é, eu disse que não olhava para, não tomava em consideração a condição inicial, e não tomamos para já, mas mesmo assim podemos espreitar com o canto do olho, podemos espreitar para a condição inicial e observamos que na condição inicial ou seja, eu ignoro a condição inicial, mas não completamente. Às vezes espreito lá e retiro algumas informações que me ajudam para esclarecer dúvidas deste género. Na condição inicial, o u de zero não é zero, é menos 2. Se a solução que eu procuro tem que ter o valor menos 2, tem que devolver o valor menos 2 no instante zero, então, vamos desenhar. Este é o tempo, este é o u, e este é o zero. Então, a minha solução, aquela solução que eu procuro, a função incógnita, u, que eu procuro, vai ter que obedecer, numa segunda etapa, vai ter que obedecer a esta condição inicial. Portanto, vai começar aqui, e depois vai fazer alguma coisa que não sei bem, vai crescer ou vai decrescer, vai ser convexo ou côncavo, não sei bem. Isso logo se vê. Mas vai começar aqui em menos 2. Isto significa que, pelo menos numa vizinhança do zero, ele não se vai anular. Na vizinhança do zero, o não se vai anular. Se não se anula em zero, também não se anula perto de zero. E então, nessa vizinhança, eu posso fazer esta divisão sem receios. Não me incomoda muito ter que restringir-me a uma vizinhança do instante t igual a zero. Porque, de qualquer modo, aquilo que eu tenho como garantido, aquilo que o teorema de existência e de unicidade me garante, é uma solução local. É uma solução definida à volta do t igual a zero, do instante privilegiado t igual a zero. Portanto, isto não me incomoda muito, até porque fica em concordância com o espírito do teorema de existência e de unicidade das soluções. As soluções que esse teorema nos dá são locais. Portanto, isto não me incomoda muito. Ok. Portanto, ou resolvo a questão do perigo da divisão por zero, ou resolvo assim, ou assim. Seja por esta razão ou por esta razão, eu não tenho aqui receio de dividir por zero, e então posso continuar. Continuar significa olhar para esta igualdade, que é uma reformulação desta, e dizer, agora vou primitivar ambos os lados desta igualdade, e primitivamos.
Do lado direito é muito fácil de primitivar, obtemos t mais uma constante. Do lado esquerdo não é tão fácil de primitivar, mas também não é muito difícil. É uma primitiva. Isto, no fundo, é derivada de 1 sobre u, com o sinal trocado. Isto é derivada de 1 sobre u, com o sinal trocado. Porquê? Porque 1 sobre u, se eu derivo isto enquanto potência, isto é potência com exponente menos 1, então fica exponente menos 1, fica menos u de t ao exponente menos 2 vezes u' de t. Que é exatamente o que temos aqui, tirando o menos, falta o menos. Mas de resto é o que temos aqui. U à potência menos 2 vezes u'. É exatamente isto. Portanto, só o sinal é que está trocado. Portanto, aqui a primitiva é 1 sobre menos 1 sobre u. E há uma constante de primitivação que posso ignorar porque ficam ambas aqui misturadas. E já está. Tenho a solução genérica da equação diferencial sozinha, sem condição inicial. Agora, se eu escolhi esta via, então convém aqui no fim acrescentar uma solução especial, que é a solução nula. Se eu fui por esta via, quer dizer que não me importo muito com aquela solução especial, porque aquela solução especial não satisfaz isto, portanto não vai interessar, para a segunda etapa não me vai interessar, então não a ponho, não é relevante. Repito, se eu escolhi esta via, convém aqui dar a resposta completa, acrescentar a solução que falta. Se eu escolhi esta via, não faz mal, porque esta via diz-me que de facto só me interessam aquelas soluções que não se anulem em zero. Muito bem. C é um parâmetro real arbitrário, cujo valor eu vou ter que determinar na segunda etapa, usando esta informação suplementar. Portanto, agora vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, eu pego nesta resposta e pergunto qual é o valor da constante C que faz com que esta expressão tenha esta propriedade suplementar, esta propriedade adicional. Entre estas muitas soluções, há uma só que satisfaz isto. Agora uma chamada de atenção sobre a escrita. Eu já vi muitas respostas de alunos que escrevem assim. E depois daqui determinam. Não, acho que não escrevem assim. Isso seria muito mau. É menos mau o que eu estou a pensar, o que eu estou a lembrar-me não é tão mau. Escrevem assim. E depois daqui determinam o valor de C. O que eu não gosto nisto? Eu não gosto da escrita. E eu vou tentar explicar-vos porquê. Há qualquer coisa que me desagrada neste encadeamento de dois iguais, de duas igualdades. Há qualquer coisa que me incomoda.
Eu já disse noutras aulas que este sinal que tem dois traços, que nós chamamos de sinal de igual, tem diferentes significados, ou pode ter diferentes significados, conforme o contexto. E que se nós fôssemos muito, muito picuinhas, até deveríamos usar símbolos diferentes para estes significados diferentes. Por exemplo, isto é uma coisa que eu sei, é uma conclusão que eu tirei. A partir de certas contas, cheguei a esta conclusão. Até podemos ver este igual como a definição desta função u. Eu digo, a minha solução é por definição, agora é por definição isto. Portanto, isto é uma coisa que eu sei. Sei porque concluí isto na primeira etapa. Portanto, isto é uma coisa que eu sei. Eu vou pôr a verde. Verde não, vou pôr azul. Isto é o que sabemos. Sabemos porque chegamos a esta conclusão através de cálculos, através de certos raciocínios. Agora, isto não sei. E isto é uma pergunta. Eu estou a questionar quando é que isto acontece? É como se fosse uma equação, digamos. E é uma equação. Isto é uma equação na incógnita C. Portanto, é uma pergunta. Isto é uma afirmação. Isto é uma pergunta. Isto também era uma pergunta, no início. Eu depois fui manipulando e depois cheguei a uma resposta. Isto já não é uma pergunta. Isto é uma resposta, isto é uma afirmação. Mas eu estou a tentar dizer-vos que estes dois iguais são bastante diferentes na sua natureza e no seu significado. Isto é uma coisa que eu sei. Isto é uma pergunta. E é mau. É de mau gosto. E pode dar maus resultados. Fazermos encadeamentos de iguais, de cores diferentes. Eu não recomendo. O que eu recomendo como resposta, e para que seja uma resposta legível, até porque nós temos que ter um certo carinho para com o leitor. Alguém vai ler o que nós escrevemos. Nem que sejamos nós próprios daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 30 anos. Seja quem for o leitor. Pode ser o docente que está a corrigir o exame, ou pode ser um colega, ou podemos ser nós próprios. Temos que ter algum carinho para que este leitor leia e compreenda o que nós estamos a tentar dizer. E isto fica muito feio, muito mal. E para mim é difícil de ler. O que eu sugiro, o que eu recomendo, como escrita, como redação desta resposta. A resposta não estava errada, era mal dirigida, o que eu apaguei. O que eu sugiro como redação é: queremos estas palavras ajudam a ler. Uma resposta a uma pergunta de matemática não tem que ter só símbolos e números. A matemática não se faz só em símbolos e números. As respostas a perguntas de matemática podem conter frases em português. O português é uma língua bonita. Não devemos evitar as palavras portuguesas. Isto é uma palavra portuguesa, tem a sua beleza. E convém usá-la. Ajuda o leitor a perceber o que nós estamos a tentar dizer. Isto é o que nós queremos. Ou seja, procuramos o C. Que satisfaça isto. Não misturamos aqueles iguais azuis e vermelhos, está bem? Não convém. Isto é vermelho. Isto é vermelho. Isto é uma pergunta. É uma equação. Isto é uma equação. Tanto isto como isto é uma equação na incógnita C. Aliás, é o que está aqui escrito. Procuramos o valor de C que satisfaz isso. É uma equação na incógnita C. E é fácil de resolver. Ficamos com C igual ao meio. Muito fácil de resolver. E então a resposta final será
resta. Muito bem, portanto, é assim que nós resolvemos problemas de valor inicial, em duas etapas. Agora, podemos questionar. Esta solução é uma solução global? E agora que temos a expressão final, temos a expressão da solução, podemos ver que ela não faz sentido num certo valor específico do t, que é t igual a menos 1/2. Portanto, esta solução é uma solução local, não é global, ou seja, não é possível prolongar nós falamos na aula teórica sobre prolongamento de soluções. Nós vimos que eu posso pegar numa solução que não está definida em R todo, está definida no seu conjunto de R, e posso ir prolongando. E a verdade é que esta solução não consigo prolongá-la em t igual ao meio. Em t igual ao meio, ela tem uma assíntota vertical, menos 1/2. Tem uma assíntota vertical e é o que eu chamo uma explosão. A solução explode. O sistema desintegra-se. O sistema desaparece. O sistema que estamos a estudar, o fenómeno que estamos a estudar, desfaz-se. Claro que isto é uma explosão no passado, porque eu tenho um instante inicial t igual a 0 e isto é uma explosão que aconteceu no passado. Eu posso observá-la, observo o estado do sistema no presente e posso ver o que aconteceu no passado. E observo que no passado houve um instante em que o sistema não fazia sentido sequer. Uma espécie de Big Bang. Portanto, estas explosões eu posso observá-las no futuro ou no passado. Por outro lado, se nós desenharmos o gráfico desta expressão, desta função, temos aqui o menos 2, temos aqui menos 1/2. A escala não tem que bater certo, porque estas grandezas podem ter natureza física diferente. Isto pode ser tempo, isto pode ser espaço. Ou outra coisa qualquer, temperatura. Ou percentagem de indivíduos, ou coisa assim. Portanto, não tenho que me preocupar com o comprimento destes segmentos, porque estes comprimentos não são sequer comparáveis a estes comprimentos. Têm unidades de medida diferentes. Podem ter unidades de medida diferentes. Ok. Então, se eu desenhar esta expressão, ela fica assim. Tem aqui uma assíntota vertical. Aqui vai ter uma assíntota horizontal que eu observo. Observo que quando t é muito grande, isto vai para 0. É um 0 negativo. Por número, através de valores negativos, vai para 0. Portanto, este é o aspecto da nossa solução, que não é global. Não consigo ultrapassar a barreira do t igual a menos 1/2. Por outro lado, também é verdade que esta expressão faz sentido do outro lado, aqui. Esta expressão faz sentido aqui e faz sentido aqui, só não faz sentido aqui, neste corte, há um corte. E nós podemos dizer, não, mas a nossa solução está definida aqui e aqui. Agora é assim, do ponto de vista prático, não tem nenhum interesse obter uma solução, obter
obter uma trajetória, uma evolução do sistema que faça aqui alguma coisa, depois aqui de repente exploda e desaparece e tudo desintegra-se e depois a seguir existe outra vez, volta a existir. Isso, do ponto de vista pragmático, não nos interessa muito como solução. Matematicamente, sim, esta função existe e satisfaz a nossa equação, satisfaz a condição inicial, portanto, podemos considerar que é uma solução. Mas, vista assim, com um domínio de definição desconexo, com um domínio de definição concorde, não apresenta interesse na prática. O que nos interessa na prática é uma solução que esteja definida num conjunto conexo, sem cortes, que contenha o zero. Tem que conter o zero porque o zero foi o instante que eu escolhi, ou que o autor do exercício escolheu, como instante inicial ou como instante privilegiado. Portanto, este ramo, na prática, não vou olhar para ele. E considero que a solução para aqui. Por outro lado, se o instante inicial estivesse aqui algures, então era este ramo que me interessava e isto não me interessava. Tá bem? Porque o instante inicial diz-me onde é que eu estou a olhar para um fenómeno naquele instante e depois quero prever a sua evolução, seja para frente no tempo, seja para trás no tempo, mas é naquele instante que eu estou a olhar para ele. Vamos fazer um pequeno intervalo e depois continuamos. Até já.